saudamos os amados na graça e no amor do Salvador e Senhor Jesus Cristo, o bendito e eterno Salvador, aquele que, vindo para a sua missão de buscar e salvar o que se havia perdido, enviado por Deus, entrou neste mundo, um nascimento diferente de todos que até então havia ocorrido o nascimento dele, de uma virgem, cumprindo-se o propósito, o intento de Deus. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para salvar os que estavam sob a lei. Jesus veio, amém por isso, porque ele veio, através dele veio a instituição da igreja. Ele instituiu, ele estabeleceu, ele fundou a igreja, que é o corpo dele, e nós temos o privilégio, vindo ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, sermos parte do corpo de Cristo, membro. O corpo é como o corpo humano, um organismo que funciona com a habilidade, com a junção de todos os seus membros, e cada pessoa individualmente é um membro do corpo de Cristo. E esse corpo, quando se reúne, vários membros, aí temos o corpo, que é a igreja, a assembleia, os chamados para fora, eclesia, ok? Muito bem, nós estamos iniciando esse momento da pregação. Eu confesso para você que eu aprecio sobremodo o tempo do louvor, o tempo que o grupo aqui, na música, na apresentação dos cânticos, e como eles cantam com o coração e com a voz, não é assim? A Bíblia diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Salmo 150. Eu e você estamos respirando, amém? Respirando, temos o fôlego de vida em nós. Enquanto não venhamos a perder, enquanto não o percamos, temos o fôlego de vida. Vai chegar o momento que eu e você, se Cristo tão logo não voltar, daremos, tenha certeza disso, daremos o último suspiro. Eu convivi com um homem de Deus que um dia, 2 dias antes dele dar o último suspiro, já debilitado fisicamente, na saúde, raramente acontecia com ele de encontrar-se hospitalizado. Essa foi a última vez que ele foi parar no hospital, raramente ele ia lá. Ele disse: pastor, estou cansado, 91 para 92 anos, se Deus me levar, eu estou pronto para partir. Oramos juntos, e 2 dias depois da minha visita com ele, ele partiu para a eternidade. Deus o levou, deu o último suspiro. Mas enquanto eu e você temos o privilégio e a oportunidade de, com júbilo, celebrarmos ao Senhor, com brados de alegria, que o façamos, empreendendo o melhor para a glória e honra do Senhor, amém? Muito bem, eu faço sempre essa introdução para aguardar uns instantes, para que entremos em cadeia geral, né? O pessoal está sintonizando, o pessoal da transmissão mais. 1 aos Coríntios, capítulo 13, nós estamos estudando a palavra de Deus, devemos assim proceder. Este livro do Senhor Deus é uma preciosa arca do tesouro. O salmista já mencionava no Salmo 119, eu acho que é o 73, melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata.
eu tenho levado os irmãos no nosso tema central de estudo da Palavra de Deus, falando sobre as 3 virtudes que se unem, a tríade de virtudes: fé, amor e esperança. Estamos estudando, depois de falarmos da fé, sobre o amor, que é o fundamento de todos os atos que agradam a Deus. Tudo quanto eu e você nos entregarmos em favor de que algo seja feito, realizado, se não o fizermos com amor, não tem nenhum efeito. Paulo menciona isso na primeira carta à igreja em Corinto, no capítulo 13, falando sobre o caminho mais excelente. E Paulo não apenas é um escritor da carta de 1 aos Coríntios, mas também a igreja de Corinto fora na cidade de Corinto estabelecida como resultado direto da pregação do Evangelho através de Paulo. Paulo foi a Corinto. Quando ele chegou na Grécia, depois de passar por Atenas e de observar uma cidade tão entregue, Atenas, tão entregue à idolatria, ele não perdeu tempo, pregou entre eles o Evangelho, e depois ele foi para uma cidade que ficava mais ou menos, estou fazendo as contas, 52 quilômetros, porque Corinto a Corinto atual, ela fica distante de Atenas, capital da Grécia, 48 quilômetros. Detalhe, a Corinto antiga foi devastada, destruída, e uma nova Corinto foi reerguida, alguns quilômetros, 4 quilômetros distante da Corinto antiga. Então, para hoje é 48 quilômetros, da época de Paulo, era mais ou menos uns 52 quilômetros de distância, contando com esses 4, 48 com 4, 52, não é isso? A Corinto de hoje, 60 mil habitantes, na época de Paulo, 500, nós vamos tocar em vários aspectos de Corinto, porque eu quero levar você a uma compreensão de algo muito importante que nós vamos entrar no nosso estudo agora, falando sobre o amor. Então, quando chega no capítulo 13, igreja que ele estabeleceu ali em Corinto, ele conhecia as pessoas daquela igreja, ele conviveu com essas pessoas. Você sabe quanto tempo Paulo morou em Corinto? Não foi uma questão apenas de chegar lá em Corinto e pregar-lhes o Evangelho e como quase com que um furacão, cadê Paulo? Já foi embora. Foi só uma cruzada evangelística de alguns dias. Não, irmãos. Paulo tinha um compromisso sério com Deus no tocante à pregação do Evangelho, e Deus queria Paulo em Corinto não apenas alguns dias. Por isso Paulo morou em Corinto, sabe quanto tempo? Depois eu mostro a você na Bíblia, 1 ano e meio. Quanto que é 1 ano e meio? 1 ano e 6 meses, morou lá em Corinto, permaneceu por esse tempo na cidade. Olha que depois que ele saiu de lá, indo para uma outra missão, pregando o Evangelho, ele fez o que o pessoal da área de vendas faz quando realiza uma venda, o chamado pós-venda, não é assim? Tem o pós-venda, tem a preparação para a venda e o pós-venda. Você consulta novamente a pessoa para a qual você vendeu, faz um retorno, um novo contato, e Paulo então tinha esse interesse, essa preocupação, esse cuidado, esse amor, não apenas pela obra de Deus, pela igreja de Jesus Cristo, mas por pessoas que eram participantes
membros do corpo de Cristo. Ele tinha esse cuidado, ele menciona sobre isso. Além de todo o sofrimento dele, ainda tinha um cuidado pelas igrejas. Ok, vamos à leitura. Principalmente, nós estamos falando sobre a natureza do amor. Ele começa o capítulo 13 com a consideração da necessidade, da importância do amor. Ele apresenta considerações para isso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos dos homens, não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse dom de profecia, vai fazer colocações de fatos estupendos, admiráveis, magníficos, que sem amor nada seria, nada aproveitaria. Até mesmo ele vai até o ponto de queimar o seu corpo, entregar toda a sua fortuna para o sustento dos pobres. Mas se não tivesse amor, nada seria. E não é qualquer amor, não. É o amor divino, é o amor ágape, é o amor que vem de Deus. E no versículo 4, a natureza do amor. Já estudamos sobre o amor sendo sofredor, capaz de lidar, tolerar pessoas que é difícil você lidar. O amor benigno, tratando com bondade aqueles que nos tratam ou que nos maltratam. O amor não sendo invejoso, mostramos sobre isso para você. O amor não tratando com leviandade, falamos sobre isso. O amor também que não se ensoberbece, é o amor humilde, não dado à arrogância, ao orgulho. Não tratar com leviandade aquele amor que não é irresponsável, inconsequente. E hoje, versículo 5, dá até para você memorizar, né? O amor é sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Esse é o versículo 4. Aí nós chegamos no versículo 5 agora. Não se porta com indecência. E aqui que nós vamos partir hoje para a nossa compreensão na palavra de Deus. O amor que não se porta com indecência. Vamos orar nesse momento para que tenhamos a obra da misericórdia e graça de Deus sobre nós, para que Deus fale com você. A minha voz é apenas a voz humana do pregador. Precisamos da capacitação do Espírito Santo, comunicando, abrindo o nosso coração. A responsabilidade minha e sua é dar ouvidos à palavra do Senhor. E Deus, somente Deus é poderoso para abrir o seu coração, para te dar entendimento. Você com os seus pensamentos, na ação do pensamento trabalhado por Deus. Vamos então orar. Eu te agradeço, Senhor Deus. O Senhor tem sido para conosco rocha de ajuda, Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos dê, ó Deus, o privilégio de estarmos num curso de aprendizado que vem para nós pelo estudo da palavra do Senhor, para, na obra do Santo Espírito, sermos transformados, a ação da correção do Senhor acontecer em nossas vidas, de maneira que venhamos a conformar a imagem do Teu Filho, Senhor Jesus.
Nos transforma, Deus. Nos dê, ó Pai, aquele ímpeto de reação e ação, de não nos conformarmos com este mundo, mas desejarmos a transformação que vem do Senhor. Conhecendo nisso e através disto, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor. Ó Pai, eu necessito, tenho buscado a orientação, a direção do Senhor para o estudo da palavra do Senhor, para que a exposição da mesma venha dar luz, dar entendimento a todos nós. Oramos também por aqueles que pela transmissão, onde quer que estejam agora, que a palavra chegue aos seus corações. Oramos também por aqueles que posteriormente serão também alcançados com esta mensagem. Nos entregamos, agradecidos, oramos no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele foi designado, Deus o destacou na obra de conversão, de salvação, que ele era um vaso escolhido para levar o evangelho de Jesus Cristo para que povo? Quando você tem lá em Atos capítulo 9, Deus está conversando com Ananias. Ananias deve ir ao encontro de Saulo lá em Damasco. Lá estava Saulo, cego das vistas, porque no encontro no caminho de Damasco com o Senhor Jesus, com aquela luz que excedia o esplendor do sol ao meio-dia, ele cai do cavalo por terra, cai por terra, sem a condição de ver. Ele ficou desprovido da visão por 3 dias e 3 noites, até que Ananias foi ter com ele, e ele recobrou a visão, e o Senhor disse para Ananias: vai lá ter com Saulo, que posteriormente seria Paulo, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Gentios, os não judeus. Paulo tinha essa missão. E sabe como é que Paulo mencionou para Timóteo que ele é? Sabe o que Paulo disse que ele era dos gentios? Na epístola de Timóteo? Doutor. Pode imaginar? Paulo tinha de Deus doutorado para lidar, para trabalhar na pregação do evangelho com os gentios. Não é para menos. Habilidade vinda de Deus, capacidade dada por Deus a ele, mas tinha um amor impressionante pelos seus irmãos de nação, de nacionalidade, os judeus. Estava pronto, se possível fora, a arrancar o seu coração, para que fosse o coração dos seus compatriotas judeus. E fala isso aos Romanos, no capítulo 10. E Deus abençoou absolutamente, de forma impressionante, o ministério do apóstolo Paulo. Portas se abriam para a pregação do evangelho. E houve um momento nas viagens missionárias que Paulo chega em Corinto. Eu quero trazer para você eu estou trazendo para você uma elaboração, para quando eu chegar, eu vou fazer uma elaboração para você, e nós vamos exatamente chegar nessa questão, e você vai entender a importância quando Paulo escreve:
na característica do amor. O amor não se porta com indecência. Para onde ele diz isto, era na época revolucionário. Era extraordinário, impactante para aquela igreja, mais do que seria para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tessalônica. Tanto é que ele menciona isso na carta à igreja de Corinto. Tem assunto que para a igreja de Corinto é único, é só para a igreja de Corinto que ele menciona tal assunto. E você vai entender comigo, nessa elaboração que eu quero apresentar para você, por que dessa razão. Muito bem, fazendo a nossa elaboração, nesse nosso caminhar, que vai nos ajudar muito. Atos capítulo 17, não, 17. Chegando para o 18, não é? Vamos lá, Atos 17, eu acho que é 17. Isso, 17. Atos 17. Aqui no capítulo 17 de Atos, mostra o momento que Paulo chega até Atenas. Ele está com Silas e Timóteo, queriam encontrar com ele. E lá em Atenas, na Grécia, agora ele chega na Grécia, ele chega em Atenas, ele chega no país Grécia. E de imediato Paulo é impressionado com a cidade de Atenas, a capital da Grécia, de uma exuberância em beleza de arquitetura e construções, para o que o texto diz aqui, no versículo 16, o que Paulo viu de tão impressionante que chamou a atenção dele de Atenas, não foi a exuberância, a beleza arquitetônica daquela cidade, que era o glamour da época, mas ele viu uma cidade, uma localidade, de pessoas tão entregue à idolatria. E naquela cidade, em Atenas, havia judeus, havia uma sinagoga, porque Atenas e a Grécia agregavam pessoas de várias regiões. Tanto é que você vai encontrar uma palavra, quando você entra nesses estudos, da cultura helênica. Ah, cultura helênica. O que é cultura helênica? É a cultura da Grécia que se misturou com outras culturas e deu esse nome, cultura helênica. E entre muitos dos convertidos gregos, estava envolvida essa cultura helênica. E aí então, Paulo vai, como de costume, para a sinagoga, para disputar na sinagoga com os religiosos, na praça como se apresentam. É lá em Atenas que ele encontra os altares, vários altares, entre eles ao Deus desconhecido. É em Atenas que ele trava um momento de debate com os filósofos. Você já imaginou? Que depois de ouvirem Paulo, até chegaram ao ponto de escarnecer, mas Paulo pregou, Paulo falou, e apontou para o centro da sua mensagem com eles, o altar
do Deus desconhecido que eles, para não perder a oportunidade de sacrifício a nenhuma divindade, colocaram um altar de um Deus que eles não conheciam. E Paulo diz: esse que vós adorais não conhecendo é o que vos anuncio. E pregou para eles o evangelho, e a Bíblia diz que embora houvesse tanto desinteresse, principalmente quando ele falou da ressurreição, isso era um absurdo para eles, para os gregos, mas alguns dentre eles se converteram. O Dionísio, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles alguns outros. Houve fruto, e aí logo em seguida Paulo parte para Corinto, e lá em Corinto ele encontra um casal, um abençoado casal, que vão tornar companheiros do mesmo ofício, pois Paulo tinha por ofício fazer tendas. Ele encontra Priscila com Áquila, que era o esposo de Priscila, e essa mulher tinha um entendimento da palavra de Deus, porque ela é quem orienta um judeu chamado Apolo, a respeito mais acertadamente sobre o caminho, sobre Jesus, sobre a salvação, para Apolo. E Apolo, ali em Corinto, é a única pessoa descrita pela Bíblia no Novo Testamento, nem Paulo a Bíblia faz a descrição, que era alguém que pregava com eloquência. Apolo era eloquente. Por quê? Porque na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, eles eram esfomeados, desejosos pela arte da comunicação, até o ponto de se exporem apresentando-se, não precisava ser não, viu? Mas tinha que parecer sábio. A Grécia foi isso. A filosofia floresceu lá, desenvolveu tremendamente. E Apolo tinha essa característica, uma habilidade, não sei se ele estudou ou não, enfim, a Bíblia não fala, mas fala que ele era um varão eloquente, uma capacidade extraordinária para a comunicação. Priscila e Áquila junto com Paulo, ali em Corinto, e Deus tem uma missão para Paulo, e Paulo enfrentando dificuldades. No versículo 9 de Atos 18, Deus diz para ele: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, ainda hoje, quando você lê sobre Corinto, até nos dias de 2023, ainda é mencionado o efeito sobre esta cidade, quando Paulo por lá pregou-lhes o Evangelho. Até hoje, de uma cidade com habitantes politeístas, adoradores de vários deuses, hoje é tida como uma cidade monoteísta, de um Deus só, e é mencionado por causa do curso de evangelização no ano 50, Paulo neste lugar, até hoje, até nos dias de hoje. Glória a Deus. E com ele ali, esse casal, a igreja começou na casa de Priscila e Áquila, abriram a porta do lar para que a igreja ali começasse. O amor não se porta com indecência. Vamos definir isso, para ligar isso a algo importante da cidade de Corinto, que aí você vai entender, fala: nossa, que lugar tremendamente
complicado para evangelizar. Ainda bem que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Grego. Olha que os gregos já estavam buscando Jesus, queriam conhecer Jesus. Os gregos, aliás, eram interessados pela pessoa do Senhor Jesus. Vamos definir: o amor não se porta com indecência, ou seja, o amor não se porta inconvenientemente ou de maneira vergonhosa. Esse amor é respeitoso e não faz nada que possa resultar em vergonha para a pessoa amada. Não é indecente, não se porta com indecência, desonra, despudor, imoralidade, algo para o lado vulgar, que fere, que humilha o outro, mas busca o bem-estar de todo o corpo de Cristo. Nós vamos trabalhar com os irmãos. Tem 3 situações na carta de 1 aos Coríntios que essa conduta inconveniente, indecente, acontecia em Corinto. Tem 3. Mas antes que eu revele qualquer coisa dessas 3 considerações que nós vamos trabalhar, que nós vamos estudar, é preciso que eu entre com você um pouquinho na questão da interpretação da Bíblia, quando diz respeito, que a hermenêutica faz essa interpretação, quando diz respeito ao princípio histórico, também que envolve nesse princípio histórico a cultura, o contexto em que está inserida tal situação dentro do contexto histórico. Então eu preciso do período, principalmente uma coisa que eu quero marcar na sua mente. Você vai pensar, cultura, como que era a cultura grega, a cultura principalmente da cidade de Corinto, como que era essa cultura? Porque aí nós vamos poder entender aquilo que Paulo coloca, tanto para os judeus quanto para o grego, que era indecente, que era inconveniente. Então é preciso que eu e você tenhamos uma compreensão, uma noção, dentro da interpretação da base histórica, a questão da cultura. É preciso isso para que possamos, então, ter uma definição correta e acertarmos naquilo que vamos estar estudando. Nós entendemos que a carta de 1 aos Coríntios foi endereçada à igreja lá em Corinto, na Grécia. Corinto era uma cidade portuária. O que é uma cidade portuária? Tinha 2 portos nessa cidade que estava ali, esses portos no mar Mediterrâneo. Você viu hoje no mapa o mar Mediterrâneo. Então ela recebia embarcações de todas as nações através do mar Mediterrâneo. Então esse mar era importante. Ela recebia gente de vários lugares, tanto naquela época quanto hoje. Era uma cidade turística. Ela vive do turismo até hoje. É uma cidade turística. Corinto foi, não é mais hoje, mas ela foi uma autêntica metrópole. Você já ouviu falar essa palavra, metrópole? É aquela cidade que exerce influência econômica, influência social sobre demais cidades, influência administrativa também. Ela exercia essa influência sobre as demais cidades. Embarcações chegando, portos no mar Mediterrâneo, uma metrópole, como São Paulo. Alguns dizem uma mega metrópole, não é?
Assim era Corinto, hoje não é mais. Dizem que eles viram os olhos para 4 quilômetros de distância e olham na direção dessa Corinto aqui, antiga, que teve todo esse glamour. Amados, antes de Cristo, 6.000 anos, já existia Corinto. 5 séculos antes de Cristo, já se estudava comunicação verbal, oratória em Corinto, na Grécia. Imagina o tempo. Um pouco antes de Cristo, talvez 146 anos, ela é devastada por uma guerra. 521 depois de Cristo, um terremoto devasta parte da cidade. 1858, um outro terremoto destrói a cidade por completo. Depois uma nova cidade foi reerguida. Mas naquela época a cidade oferecia aos viajantes mais divertimento e opções culturais do que outros portos. Quer divertir? Quer esbanjar dinheiro? Quer se alegrar? Aliás, hoje eu ouvi uma frase que é um paradoxo. Este lugar aqui é um lugar em que a tristeza dá pulos de alegria. É um paradoxo, né? Já viu a tristeza dando pulos de alegria? Quer se divertir? Corinto. Vamos para Corinto. Ela oferecia mais divertimento e opções culturais que outros portos. Lá tinha um anfiteatro, uma construção romana, na Grécia, com capacidade para mais de 20.000 pessoas nesse anfiteatro. E tinha também os templos. Eu vou mencionar aqui o templo da deusa da fertilidade chamada Afrodite, ou Vênus. Ficava lá em Corinto. Essa considerada para eles deusa da fertilidade. E nesses cultos, nesse templo de Afrodite, havia a presença de prostitutas culturais que tinham relações sexuais durante a cerimônia. Isso acontecia no templo. O templo era grande, irmãos. Tinha uma área do templo, um lugar separado, que eram os salões para as comidas, os banquetes, mas tinha essa área também das prostitutas. Parte do dinheiro para elas, uma parte para a manutenção do templo e a coisa, 1.000 prostitutas culturais. Entendam, a maioria delas tinha a cabeça raspada, cabelo curto. Então, perceba, não era difícil você reconhecer, andando por Corinto, quem era quem. Cabelo curtinho, cabelo rapado. Os homens já mexiam. É prostituta. Mulher, aquela expressão que nós temos aqui, mulher da vida. Cabelo curto, cabelo raspado. A maioria delas, olha aqui, 1.000 no templo. Bati o olho, prostituta. E a cidade então torna-se símbolo da imoralidade, da promiscuidade, da concupiscência, desejo imoral, descontrolado. Não tinha na época, eu acho que não tinha, mas se fosse hoje, esses aqui da cidade que fica no comércio do sex shop, ia ficar rico lá, abastados, lá em Corinto. Onde é que Paulo morou no ano 50?
lá em Corinto. Vez após vez, Paulo batia o olho, prostituta cultural, cabelo curto, raspado. Ele fica ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles o Evangelho. E era uma igreja que se formou ali, com pessoas convivendo nesse ambiente cultural. Homens, mulheres, crianças. Deus da fertilidade a serve dessa maneira. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Primeiros Coríntios capítulo 11, o que ele fala? A partir do versículo 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende os preceitos, como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. A cultura judaica era diferente dos costumes de Corinto. Já começa por aí. Há um choque de culturas. A cultura do judeu era diferente da cultura dos gregos, lá em Corinto. As mulheres gregas vestiam-se de modo diferente das mulheres judias. Havia uma diferença. Os judeus jamais comeriam carne ou comida vendida no mercado, principalmente sacrificada a ídolos. Um judeu, de modo algum, permitiria que as suas mulheres falassem nas sinagogas. Mas na cultura helênica, o que é helênica? Aquela mistura da cultura grega com outras culturas. Os gregos permitiam as mulheres falarem, orarem, profetizarem ou pregarem, exercer algum ministério, contando que fizesse o quê? Cobrisse a cabeça. Tinha que cobrir a cabeça. Principalmente na questão do cabelo curto. Toda mulher com cabelo curto deveria cobrir o seu cabelo, porque senão ela era vista como uma prostituta. Pergunto para você hoje à noite, porventura, andando na cidade de Barretos, quando você vira uma mulher com cabelo curto, traz essa consideração na nossa cultura? Talvez da maneira correta como se fazia naquela época, de cobrir a cabeça corretamente, o ato corretamente. Estou dizendo que é certo hoje, estou dizendo isso não. Os muçulmanos, tirando deles, os demais estão incorretos. Tem a maneira correta de cobrir-se com o véu. Se fosse válido, os que estão usando o véu aqui no Brasil, está incorreto. Está incorreto.
Os muçulmanos têm dentro da cultura deles essa questão de usar o véu. A mulher, quando recebe uma visita de estranhos, ela cobre-se toda. Quando é parente mais próximo, não mostra o rosto. Eu e você já passamos por mulheres na rua aqui que a gente não tem ideia nenhuma de como é tal pessoa. Se tem cabelo grisalho, se tem cabelo preto, se é jovem, se é idosa, você não vê absolutamente nada. É uma roupa que cobre o corpo todo. Se você encontra uma pessoa dessa, você está subindo a 21, você vai virar lá no fim da 21. Se o camarada está de bicicleta, ele vai pedalar mais forte. O que será que eu estou encontrando? Estou vendo nada, parece um fantasma. É de surpreender. A cultura hebraica se chocava com a cultura dos coríntios. A cultura hebraica entrava em choque com a cultura da cidade grega de Corinto. Você pode perceber, por exemplo, que os judeus têm aquele costume de usar o quipá na cabeça. Naqueles dias, os homens jamais cobririam a cabeça para orar a Deus, somente as mulheres. Mas o costume mudou séculos depois. Os homens começaram a usar um tal de talit. Quando entrava na sinagoga, usando esse talit. O costume judaico mesmo mudou. Era um chale de 4 pontas que era posto sobre a cabeça. E os romanos, antes do uso do talit judaico, costumavam entrar em seus templos com a cabeça coberta. Agora os gregos, todavia, tradicionalmente oravam e adoravam com a cabeça coberta. Traduzindo essa argumentação grega, Paulo argumenta que o homem deve orar assim, com a cabeça descoberta. Por quê? Porque ele é a imagem de Deus na terra e a imagem não pode ser encapuzada. Agora Paulo vai fazer com eles, talvez eu vou parar aqui, uma analogia. Quando você pega 2 pontos distintos, estabelece uma relação importante. Uma analogia em que uma mulher sem o véu simboliza na cultura judaica, uma mulher sem o véu simboliza na cultura judaica o mesmo que a mulher com a cabeça rapada simboliza na sociedade grega, ou seja, prostituta ou infiel. Na cultura judaica, uma mulher sem o véu vai simbolizar para a cultura grega o mesmo que uma mulher rapada ou com o cabelo curto. Ou seja, os gregos olhando para as mulheres judias, vendo-as de cabelo curto, é prostituta, é infiel. Não se porta com indecência, não se porta inconvenientemente. Gente, temos que estabelecer um padrão de comportamento que seja decente. Olha o aspecto da cidade, não dá para a senhora dona Genoveva andar sem véu, deixar de usar o véu, porque para os gregos, a senhora tendo cabelo curto ou rapado é vista como uma infiel, como uma prostituta. Está entendendo? O amor não se porta com imoralidade, com despudor, algo vergonhoso. Está entendendo? Eu vou mais profundo nesse estudo
para que você entenda, porque hoje, há muitos anos, há muito tempo, dentro da história, aliás, tem algum outro lugar, alguma outra igreja na Bíblia, que Paulo tenha mencionado o assunto que ele mencionou aqui em Corinto? Não tem. É único, para essa igreja, diante daquela cultura. Agora, se hoje ou amanhã estabelecer-se um templo de Afrodite, dessa deusa da fertilidade, de Vênus, aqui na cidade de Barretos, e ficar parecida com Corinto, e aí para andar na cidade, a mulher de cabelo curto tem que pôr véu, aí, meu amado, minha amada, você vai ter que usar véu. Mas pastor não usa mais. O estrangeiro vai olhar para você? É isso que eu quero colocar com você aqui. O amor não se porta inconvenientemente. Mas nem é só esse caso, não. Eu vou aprofundar esse caso, eu quero estudar com você essa questão do véu, para que você tenha uma compreensão, para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir para você uma compreensão sobre isso. E alguns vão falar, mas já que está na Bíblia, tem que usar. Vamos ver que Paulo vai até falar de mulher casada, ele menciona muito mulher casada, mais do que as solteiras em si. Mas, com calma. Agora, o que eu recomendo para você é o seguinte: leia 1 Coríntios, leia o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, nós vamos passear pela epístola, vamos dar uma andada pela epístola. A palavra véu não aparece só aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. Quem é que punha um véu no rosto? Para que a glória de Deus não... para cobrir ali aquela imagem, aquela manifestação da glória de Deus. Moisés! Quando Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado. O que é que de alto a baixo se rasgou no templo? O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, mostrando que agora o lugar do acesso do trono de Deus, lugar santíssimo, agora é acessível por Jesus, por causa da obra de Jesus, acesso agora para todos. Quero estar estudando com você sobre isso. Ore para que Deus nos abençoe e para que possamos estabelecer o alicerce da palavra de Deus. E leia sobre Corinto, tá? Estude sobre Corinto. Você pode estudar. Hoje está fácil estudar, não é tão difícil quanto no passado, que a gente abria mais de 50 livros, não é? Aquele mundaréu de livro ali, horas e horas. Hoje você vai na pesquisa. O Felipe agora vai estudar no seminário, me parece que vai fazer Corinto, 1 Coríntios. Ok, estude. Leia sobre Corinto, leia sobre a Grécia, leia sobre a cultura. É interessante você estudar os aspectos culturais que envolvia aquela cidade, e muitos deles terríveis, não é? É lá, você vê o que Paulo fala em Corinto? Fugir da imoralidade, manda fugir, estava cheio lá. Dizem os estudiosos, com bastante propriedade, que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, é como se ele tivesse, aliás, como se tivesse, não, ele acredita-se que Paulo estava morando em Corinto, morando lá em Corinto, e vendo tudo aquilo no dia a dia da cidade, que também certamente entristecia o coração do apóstolo Paulo. Coloquemo-nos em pé nesse momento. Quero ajudar você a ser um estudante da palavra de Deus, a ter interesse em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia, um pouquinho mais do que ler. Paulo diz para Timóteo: persiste em ler
exortar e ensinar. E o que você vai aprendendo, por favor, não seja um reservatório, não seja uma água parada. Canalize, compartilhe com outros. Compartilhe com outros. No curso que eu estou fazendo, a gente acha a resposta de uma pergunta assim como se estivéssemos contando para alguém. Como se estivéssemos numa lanchonete. O que você fala? O que você explica disso para alguém? A turma da lanchonete. O que você ouviu hoje? Já dá para você compartilhar. Dá para você compartilhar. Pense, medite, reflita. Ore, Deus, abençoa o meu aprendizado. Eu oro, Deus, capacita-me no ensino. E você, Deus, abençoa o meu aprendizado. Abençoa o meu aprendizado. Vamos orar nesse momento. Ainda hoje, quando se menciona a cidade de Corinto, menciona o apóstolo Paulo. Ele fez uma obra que até hoje continua dando os seus resultados. Amém? É a obra de Deus. Eu sei que esse tempo nosso aqui, esse trabalho nosso aqui não é em vão. Nosso trabalho no Senhor não é em vão. Podemos ser firmes e constantes. Vamos orar. Bendito Deus, que através do plano e propósito do Senhor para nossas vidas, abençoe, Pai, cada momento da pregação, do ensino, da exposição da palavra do Senhor, para que possamos, ó Deus, amar com um amor que não se porta com indecência, com imoralidade, com despudor, com algo que é vergonhoso, com indecência, com algo que é inconveniente, mas que possamos ser achados levando a sério, dando importância para os ensinos da palavra do Senhor, que vem como que uma enorme necessidade que nós temos de estar tirando da nossa vida aquilo que é uma contaminação mundana, maligna, infernal, para uma mudança que condiz com o andar daquele que está em Cristo, que é um andar de novidade de vida, uma nova vida. Que possamos, ó Deus bendito, valorizar, prezar, estimar essa nova vida que temos em Jesus Cristo. Deus, o Senhor, estabeleceu uma igreja na cidade de Corinto, em meio a tanta imoralidade e pecado. O Evangelho é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, do judeu ao grego, ao brasileiro, a todas as nações. Abençoa, Deus, esta pregação, este ensino, a mensagem da palavra do Senhor, alcançando não apenas o nosso povo aqui, mas indo até aos confins da terra. Obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos estudantes da palavra do Senhor. Nos dê uma abençoada semana e um desejo enorme de continuarmos recebendo do Senhor o aprendizado. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e guarde. O Senhor faça resplandecer resplandeça sobre nós o rosto do Senhor e nos dê a paz. Amém.
Amém. E todos tenham, Deus os concedendo, Ele há de nos conceder uma abençoada semana. Amém.